Olá, bem-vindos. Meu nome é Felipe Didier, eu sou reumatologista da Comissão de Mídias e esse aqui é o Reuma Drops, que é aquele mini podcast que te atualiza em até 10 minutos sobre assuntos da nossa prática clínica. O nosso assunto de hoje é a osteoporose e eu tenho a honra de convidar aqui a nossa colega Elaine de Azevedo, que é responsável pela osteoporose do Hospital do Servidor de São Paulo. Bem-vinda, Elaine. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui. E eu quero te falar que eu estou aqui em nome da Comissão de Osteoporose e de Doenças Osteometabólicas. É um prazer a gente conversar sobre esses drops. Maravilha. Bom, temos aqui 3 temas diretos e bem objetivos da nossa prática de osteoporose, que eu acredito que seja a dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Primeiro, eu gostaria de te perguntar, quando e com qual frequência pedir a densitometria óssea no paciente com doença inflamatória crônica? Essa é uma dúvida que eu acho que todo reumatologista em algum momento já teve. A regrinha, vamos falar igual futebol, a regra é clara. Se você fez o diagnóstico de uma doença inflamatória, uma doença crônica, uma doença imunomediada, e esse paciente provavelmente vai ser candidato a um tratamento prolongado, o ideal é que você lembre do osso, já na primeira consulta. Então, fez o diagnóstico, faz a primeira densitometria. Independente da idade. Independente da idade, Maravilha. porque ela vai ser um registro da saúde óssea dessa pessoa naquele momento. O baseline. O baseline, exatamente. Então, você pede o exame, explica para o paciente que esse é um registro e que, se possível, ele não jogue esse exame fora. Isso é muito importante. E aí, ao longo do tratamento, ao longo do tempo, as coisas vão se resolvendo do ponto de vista de osso. Então, se é um paciente que tem realmente uma doença muito importante, sistêmica, com um componente inflamatório considerável, e principalmente se ele está usando corticosteroide por mais de 3 meses, a sugestão é que a gente faça uma nova densitometria depois de 1 ano. E aí você vai ter o baseline para poder comparar. Ao longo do tempo, se esse paciente foi candidato a alguma medida preventiva para osteoporose induzida por corticoide, por exemplo, você vai repetindo essa densitometria uma vez por ano. Se ele já está usando alguma medicação osteoespecífica, e ele está estável, aí você pode aumentar o intervalo entre os exames. Então, você pode fazer a cada 2 anos, 3 anos, na dependência da doença de base, se ela está controlada ou não, e se ele está ou não usando alguma medicação específica para o osso. Entendi. Então é muito mais frequente do que a gente pensava, né? Sim, sem dúvida. Mas acho que a mensagem aqui faça a primeira densitometria junto com os exames que você vai pedir para aquela doença crônica imunomediada e que você vai seguir o paciente. Então, além de pedir o FAM, o fator reumatoide, a proteína C reativa, lembra de pedir a bioquímica do cálcio e a densitometria. Entendi. Se você considera que a médio e longo prazo essa pessoa vai ter aquela doença específica que você está manejando. Vai ser exposta ao risco. Exatamente. Seja pela doença ou pelo próprio tratamento, né? Exatamente. Ah, maravilha. Bom, doutora Elaine, e em relação ao TBS? Qual, assim, segundo as evidências clínicas atuais, qual que é a importância, qual que é o papel do TBS na nossa prática? Felipe, eu acho que antes da gente falar da importância do TBS, é só considerar o que é o TBS. A gente sabe que para densitometria óssea hoje é o nosso exame, é o carro-chefe para o diagnóstico e para estratificar o paciente em termos de risco de fratura. Então, como eu falei, sempre é possível e é interessante fazer a densitometria. O TBS é uma ferramenta, é um software que é acoplado ao aparelho de densitometria óssea e ele vai te dar parâmetros de microarquitetura que a densitometria por si só não dá.
A convencional, A então, convencional não dá. A não faz densitometria, automático. a densitometria ela mede a densidade mineral óssea. Ótimo. Se a gente lembra que a osteoporose é aquela situação em que a gente tem prejuízo da densidade e, ao mesmo tempo, da microarquitetura, provocando fragilidade, como a gente vai investigar um paciente do ponto de vista de microarquitetura se a densitometria não fornece essas informações? Então, e também não é possível fazer biópsia óssea em todo mundo, isso não é viável. Então, criou-se mecanismos para se tentar investigar de forma virtual a arquitetura óssea. Então, o TBS é um software que foi colocado lá no aparelho de densitometria e ele vai dar, através de cores de pixels, na imagem da coluna, ele vai tentar avaliar a microarquitetura. Então, quanto mais escuro vem o painel, maior a fragilidade óssea. Entendi. Menos denso o osso. Para a pessoa que está ouvindo a gente, que nunca viu um exame de TBS, imagina que o resultado será como um tabuleiro de xadrez. A gente tem aquelas peças escuras e as peças claras. Se é um tabuleiro de xadrez normal, bonitinho, esse osso provavelmente tem uma arquitetura boa. Se ele tem mais casinhas pretas, é um osso de qualidade muito ruim. Então, voltando para a sua pergunta, o TBS, e tem um guideline agora de 2023, o TBS é uma ferramenta importante quando a gente está tentando estratificar o risco de fratura de um paciente e ele vem ali naquela zona intermediária, que você não sabe direito se você vai indicar um tratamento ou não. O TBS ele pode entrar como um fator para ajudar na decisão terapêutica. Entendi. E ele é muito interessante naqueles pacientes em que você tem fragilidade, mas a densitometria é normal ou perto do normal. Que pacientes são esses? Os pacientes usuários de glicocorticoide, né? A osteoporose secundária ao corticoide, os diabéticos, talvez aí seja a grande indicação do TBS nos pacientes com diabetes, que às vezes até tem massa óssea aumentada, no renal crônico. Então, são situações em que essa avaliação da arquitetura de forma virtual, ela é interessante e pode ser realmente a chave para você indicar ou não o tratamento. Entendi. Uma coisa só para acrescentar, o TBS ele está sendo bastante estudado e os guidelines já falam mais em TBS nas pessoas acima dos 50 anos. Então, nos pacientes jovens, a gente ainda não tem dados suficientes para ter o TBS como uma ferramenta assim útil. Então, seria mais para mulher, para homem, acima dos 50 anos, ele seria mais interessante. Entendi. Então, pelo que eu entendi, o TBS ele ajuda na tomada de decisão do paciente que está na zona cinzenta, o paciente que você faz a densitometria e ela não te dá a resposta que você precisa. O paciente que tem muito fator de risco, ou uma densitometria muito alterada, ou pouco fator de risco, uma densitometria muito normal, não tem papel. O TBS realmente, aí ele não tem tanta importância. Entendi. Quando o paciente, se a gente vai falar de FRAX, que é a ferramenta que a gente tem hoje para estratificar os pacientes, você tem muitos dados clínicos, então, histórico familiar de fratura, histórico pessoal de fratura, uso de glicocorticoide. A gente agora tem no FRAX atualizado, a gente conseguiu colocar risco de queda. Então, se a gente tem muitos dados clínicos, realmente, provavelmente, o risco do paciente vai ser elevado e o TBS não vai ter tanta importância. Mas naquele paciente que a gente vê fraturas por fragilidade com densitometria praticamente normal, aí sim o TBS pode ser uma coisa interessante. E nesses pacientes, doutora Helene, como que a gente investiga? Exatamente esse paciente que você falou. Paciente que teve uma fratura de fragilidade, mas você pede a densitometria óssea normal. Eu digo assim, como que a gente vai investigar além do TBS? Que mais? Qual outra propedêutica? Como a gente interpreta isso? Isso. Excelente pergunta, porque
E esse paciente, quase sempre, ele fica perdido. Se ele está num colega que não é um especialista em reumatologia, ou ele não está atento à fragilidade, esse paciente ele fica muito perdido e aí ele vai chegar, depois de alguns anos, com mais fraturas de fragilidade. Então, a gente também tem alguns caminhos para seguir. Então, faz uma investigação clínica com uma boa história, que o reumatologista faz isso todos os dias, das 6 da manhã à meia-noite, e a gente vai tentar identificar fatores de risco, principalmente histórico de doenças dessa pessoa. Então, doenças endócrinas, tipo hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes, que hoje a gente entende que o diabetes é uma doença tão importante quanto, para a fragilidade óssea, tão importante quanto a artrite reumatoide. Doenças que provocam, ou situações que provocam síndromes desabsortivas, então diarreias crônicas, às vezes algum histórico genético, famílias que têm bastante fragilidade, histórico de fragilidade. Então, na maior parte das vezes, a gente consegue, só com a história clínica, já pescar algumas desses indícios da causa da fragilidade. E aí a gente complementa com uma investigação laboratorial, que nem é tão difícil assim. Eu posso falar para você que a gente pede basicamente a bioquímica do cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, calciúria na urina de 24 horas. Calciúria para todos os pacientes nessa investigação. Sim, a gente sempre fala, na primeira consulta é interessante fazer. É o baseline que a senhora comentou. É o baseline, isso. Melhor do que a relação cálcio-creatinina? Sim, melhor. Mais fidedigno. Perfeito. E aí, outra dica prática. Se a primeira calciúria veio alterada, não tome nenhuma medida de intervenção no primeiro momento. Faça uma nova dosagem, porque a gente sabe que tem problemas de coleta, é importante orientar o paciente como colher. Então, eu gosto de falar... Algum intervalo entre umas... Eu gosto de falar que o osso, ele espera, ele não é uma nefrite lúpica, Entendi. Ele não é uma urgência. Então, você fala para o paciente, olha, vamos colher outro exame depois de um mês, porque aí ele colhe com calma e você tem um segundo exame para investigar. Então, voltando nos exames, além da bioquímica do cálcio, dosagem do paratormônio, principalmente se o cálcio sérico veio no limite superior da normalidade ou um pouco alterado, dosagem de vitamina D, e a gente está falando num contexto de paciente que vem com fratura, né? Porque existe assim um abuso das dosagens de vitamina D na atualidade. E aí alguns exames mais específicos, assim, dosagens hormonais, se for no homem, dosar testosterona, se for na mulher, na perimenopausa, verificar se ela tem sinal de hipoestrogenismo. Enfim, se for um paciente mais idoso, pensar em mieloma, pedir uma eletroforese de proteína. Então, a gente vai norteando essa investigação laboratorial conforme o que nós pescamos na avaliação clínica da conversa história, né? Inicial da história, e para fazer um mapeamento se ele tem eventualmente alguma alteração laboratorial. Não tendo alteração laboratorial e o paciente realmente é frágil, com uma densitometria próxima do normal, daí você vai considerar aquelas causas um pouco mais incomuns. E aí a gente vai tentar avaliar a microarquitetura, o TBS pode ser uma arma. Em situações específicas, a gente pode pedir uma biópsia óssea com uma avaliação melhor da histomorfometria. E hoje a gente já tem também no nosso arsenal os testes genéticos. Então, alguns pacientes hoje a gente está ganhando, fazendo o diagnóstico do que antes era uma osteoporose idiopática, a gente está conseguindo diagnosticar através de ferramentas com testes genéticos. Maravilha. Bom, pessoal, tivemos aqui com a doutora Helena um papo excelente, dicas práticas e objetivas para o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem para mais dicas nos próximos episódios.